Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente fala sobre O Lustre, da Clarice Lispector. Essa discussão faz parte de um projeto que a gente está fazendo aqui no canal, que tem como objetivo ler todos os romances da Clarice Lispector. Em janeiro saiu uma discussão sobre Perto do Coração Selvagem e agora a gente tem a discussão do Lustre. A gente está seguindo aí a cronologia das publicações, então mês a mês a gente vai discutir um romance da Clarice Lispector. Hoje a gente tem então uma conversa sobre o Lustre, que é uma obra similar em alguns aspectos a Perto do Coração Selvagem, no sentido de que temos uma protagonista buscando construir e buscando desenvolver o que para ela seja uma ideia de liberdade, ou uma protagonista que está buscando construir sua própria liberdade. Se você está chegando por aqui por esse vídeo, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, divulgar o vídeo para quem você acha que gosta de literatura, porque isso sempre ajuda o nosso espaço a crescer e atingindo mais e mais leitores e leitoras. O Lustre tem como protagonista a Virgínia, que é uma mulher que nasce numa família muito peculiar, uma família muito brasileira, que é uma família muito patriarcal. Então temos uma família muito patriarcal no centro da obra, no centro do Lustre, e o jeito que essa família funciona é tão opressivo que todas as pessoas dentro daquela família têm uma série de traumas, têm uma série de prejuízos na formação de suas subjetividades por conta do modo como ela funciona, por conta do modo que como ela é organizada. Como uma boa família patriarcal, a gente tem um patriarca aí no centro, um homem, um sujeito que está no centro dessa família e toda a família vai funcionar ao redor dele. E tem uma característica que é muito significativa, que é o fato de que ele está sempre triste, está sempre infeliz, está sempre descontente, mas ele tem uma mãe e quando essa mãe chega, a vida dele se transforma. É como se ele fosse um sujeito quando a mãe dele está longe e ele fosse outro sujeito quando a mãe dele está perto. E isso faz com que a família vá percebendo isso, vá percebendo essas diferenças e também vá meio que se revoltando e se fechando cada um em si. Então a gente tem essa cena, assim, tem várias cenas que acontecem na sala de jantar que a gente vai perceber muito esse jogo de cada um ser muito fechado em si próprio, cada um tá muito encerrado em si próprio, ao mesmo tempo que cada um também provoca uma série de influências no outro. Às vezes, uns são violentos uns com os outros, então é como se fosse uma família que não conversa sobre os temas centrais que a constituem, ao mesmo tempo que esses temas centrais eles estão sempre pairando, eles estão sempre no ar, porque ninguém ali consegue ficar imune a eles. Um aspecto estrutural que também é bem importante para a obra é a ideia de que ela é construída por meio de retornos. Gente, eu só vou adiantar aqui que o objetivo do vídeo não é só fazer uma resenha, mas é também fazer uma análise. Então, como a gente vai fazer uma análise, a gente vai ter muitos spoilers. Então, se você de repente ainda não leu e não gosta de spoiler, compensa deixar o vídeo para depois, porque eu já vou abordar um aspecto aqui que engloba e que tem a ver com o final do livro e que necessariamente, se você ainda não leu e se você não gosta de spoiler, você já vai saber o final agora. Esse aspecto que eu tô dizendo e que liga o início e o fim e liga diversos outros aspectos estruturais, estruturantes da obra, diz respeito ao fato de que ela é construída a partir de uma ideia de retorno. Então a gente tem uma personagem, a protagonista, a Virgínia, que a ideia é a obra promover um retorno dela já madura, já adulta, para aspectos do seu passado. Então ela volta para si, ela volta para sua própria vida em diversos momentos e nisso ela vai voltando para aspectos fundamentais da estrutura dela e que essas voltas, esses retornos vão permitindo ela ter uma compreensão diferente em relação a si própria. Ao mesmo tempo que a gente tem uma ideia de retorno quando ela volta para o lugar físico no qual ela nasceu, ela volta para dentro da família da qual ela tinha saído. Virgínia cresce num lugar chamado Brejo Alto, que é um lugar rural, e aí ela cresce dentro desse espaço, dentro dessa família, principalmente junto com seu irmão Daniel. Ela tem outros dois irmãos, ela tem o Daniel e ela tem a Esmeralda. Com o Daniel ela tem uma relação muito próxima, de muita troca, mas ao mesmo tempo ela é muito dependente da figura do Daniel e ele sabe disso e ele provoca essa dependência. Então é uma relação muito, muito, muito complicada. Com Esmeralda, ela vai ter uma relação da qual ela é mais afastada, mas ao mesmo tempo, essa relação que também, apesar de não ser tão sólida, apesar de não ser tão próxima, também é uma relação muito difícil. Todos os membros da família têm relações difíceis uns com os outros. A gente está falando aí de uma família que soterra e coloca para baixo todos os seus traumas, todas as suas violências, e nisso todo mundo que está ali
vai crescendo sempre meio que bagunçado demais. Então, a obra narrada em terceira pessoa, temos um narrador onisciente que tem acesso ao pensamento das personagens, de quase todas as personagens, especialmente de Virginia. Então, a gente tem sempre um mergulho aí na psicologia dessas personagens. E a narrativa, ela começa e ela vai aí continuar a partir de uma ideia de segredo. Então, a gente tem os segredos que vão sustentando todas essas relações entre os sujeitos. Daniel e Virginia são esses dois irmãos aí com essa relação tão complicada e caótica demais. Eles um dia estão na beira de um rio e eles olham para dentro do rio e vão ver um chapéu que vai meio que desaparecendo ali com a correnteza, vai sendo puxado para a correnteza. Esse chapéu está preso por galhos, mas ao mesmo tempo eles olhando ali, esse chapéu pouco a pouco ele vai sendo arrastado até que esse chapéu desaparece dentro do rio. Nisso eles guardam esse segredo, porque o Daniel vai falar para ela, a gente não pode contar isso para ninguém, isso aqui é segredo nosso, então isso aqui tem muita importância. Eles ficam então com esse segredo, mas não vai ser o único segredo da história, porque toda a história da Virginia é permeada por segredo, ou pelo menos os elementos fundantes, estruturantes da existência dela estão sempre aí nesse aspecto do segredo. A vida da Virginia ali em Brejo Alto é horrível em diversos aspectos, porque ela não consegue pertencer àquela família, ao mesmo tempo que ela não consegue entender quem ela é. Ela fica com muita dificuldade para saber o que ela quer fazer. Eu quero ir embora, quero continuar aqui, quero fazer parte dessa família, não quero. E ela tem justamente essa dificuldade porque a família é um lugar tão opressor para ela, e ela fica observando a relação do pai com a mãe, o silêncio à mesa, ninguém pode questionar aquele patriarca. A gente também percebe os momentos em que a mãe dele chega e ele muda completamente, vira outro homem. Então tudo isso é muito importante para a Virginia entender que ela não pertence àquele lugar, mas ao mesmo tempo ela não sabe a que lugar ela pertence. Ela sabe que ela quer ir embora, Daniel também quer ir embora, eles têm esse grande plano, mas ao mesmo tempo eles não conseguem dizer exatamente se isso é o melhor ou se eles realmente, né, vão ser melhor e vão ser mais felizes num outro espaço. E a gente vai ter vários substantivos e vários adjetivos que vão remetendo sempre para uma ideia de solidão, de tristeza, de gelo, de angústia. Então a Virginia vai se remeter à casa dela como um lugar frio, como um lugar sempre escuro. Então a gente vai realmente sentindo essa personagem, percebendo essa mulher completamente soterrada ali dentro daquela família que não permite de jeito nenhum espaço para diálogo. Agora a gente volta para a figura do Daniel, que é esse primeiro homem, mais do que o pai, inclusive, que vai ter um papel decisivo na formação de diversos aspectos da Virginia. Porque a Virginia percebe que a mãe dela tem uma relação de dependência em relação ao pai, mas ela vai desenvolver uma relação de dependência com o irmão Daniel. O Daniel sabe disso e abusa desse poder. Ele abusa dessa dominação que ele tem em relação à Virginia. Até que, de repente, eles vão fundar uma espécie de sociedade. E essa sociedade das sombras, que é fundada por Daniel, tem por objetivo desafiar a Virginia a meio que desafiar as pessoas da família. E Virginia vai comprando isso. Em determinados momentos, ela vai questionar o pai, ela vai enfrentar o pai, ela vai se posicionar. E o Daniel fica ali meio que como se não fosse o responsável por aquilo, né? Justamente porque ele não apoia a Virginia, que vai sempre ter uma certa consequência ali. Mas, de qualquer maneira, essa sociedade das sombras tem por objetivo meio que promover algumas rupturas ali dentro daquele espaço da família. Até que Virginia vai fazer uma coisa que prejudica muito a irmã Esmeralda, porque a irmã Esmeralda também tem os seus segredos, como todo mundo ali dentro daquele lugar. Ela tem um namorado, uma amante que ela encontra escondido do pai, esse homem muito severo, esse homem muito bravo, muito rude, e ela tem um namorado que ela encontra sempre escondido. E o que acontece? Virginia e Daniel veem esses encontros, sabem desses encontros, e em determinado momento a Virginia, o Daniel fala para a Virginia contar para o pai deles, olha só. Então ela vai e conta. E aí tá feito o tendel na família, porque a Esmeralda vai apanhar, o pai dela vai dar um tapa na cara dela, fica muito brava, ela é xingada de todas as coisas e eles ficam desesperados em saber quem que contou, né? E ao mesmo tempo a gente percebe essa angústia, essa violência crescendo, e Virginia ali já tá com essa marca, e foi ela que entregou a irmã pro pai, né? Pro pai poder bater, pro pai poder punir da maneira como ele acredita ser a certa. Em determinado momento, Virginia muda para uma cidade maior junto com seu irmão Daniel, e eles vão ter a vida ali que eles sempre quiseram, vamos dizer assim, porque eles sempre quiseram sair dali. Daniel sempre quis muito sair dali. Então, nesse momento, eles saem e Virginia, dentro desse novo espaço, ela vai tentar encontrar
e tentar determinar ali alguns elementos da sua própria identidade. Isso vai ser muito complicado, porque no seu primeiro relacionamento, que é o relacionamento com o Vicente, ela vai repetir os passos da mãe de forma muito idêntica na relação que ela tem com que a mãe dela tinha com o pai. Junto com o Vicente, então, que é um cara também com uma personalidade bastante difícil, ela vai se ver fazendo as mesmas coisas. Quando o Vicente está feliz, ela também fica feliz. Quando o Vicente está triste, ela também fica triste. Ela busca não incomodar ele. Então, ela está sempre conduzindo a sua atuação, ela está sempre agindo de uma maneira que é sempre determinada pela perspectiva do Vicente, que é o homem que ela tem um relacionamento. Ao mesmo tempo que ela tem essa relação muito complicada com o Vicente, ela não apaga essa relação complicada que ela já tinha com o Daniel, porque ela vai fazer uma série de projeções no Vicente a partir da imagem que ela tinha do Daniel. Ela vai comparar os jeitos dos dois agirem, ela vai comparar o jeito dos dois conversarem, ela vai estar sempre comparando esses dois, porque o Daniel é essa primeira figura masculina determinante para quem ela é, e o Vicente vai ser então essa segunda figura determinante para poder a Virgínia tentar encontrar e tentar identificar o que ela quer fazer, ou quem que ela quer ser na vida, justamente a partir dessa figura do seu primeiro relacionamento, vamos dizer assim. Ela tá sempre nesse meio aí, ela tá sempre tentando agir e ela tá sempre agindo com base nas determinações dos homens que estão vivendo com ela. Com ela já adulta, a gente vai ter dois fatos que vão ser bem importantes para ela começar a modificar o jeito dela agir. Primeiro, é meio que uma traição que o Daniel vai fazer com ela, porque ela era muito dependente dele e em determinado momento o Daniel arruma uma noiva, ele arruma um relacionamento muito fixo ali com uma mulher que ele planeja casar e em nenhum momento ele contou para ela, apresentou as duas. Quando ela fica sabendo que o Daniel tá noivo, ele já tá muito avançado nessa relação e ela fica destruída, porque aí ela percebe de fato que ele não tinha a mesma parceria com ela que ela sempre teve com ele. Então é nesse momento que ela percebe que de fato ela foi traída e que ela não cabe na vida do Daniel da mesma maneira que ele cabe na dela, porque ela pensava que mesmo ele sendo uma pessoa complicada, mesmo ele sendo uma pessoa meio ruim com ela ainda tinha esperança que de fato ele também a amasse da maneira como ela o amava. Então isso vai ter uma dimensão muito estruturante aí na perspectiva da Virgínia, que vai se modificar bastante a partir dessa descoberta. Em determinado momento, ela e o Vicente vão romper e aí ela vai se permitir ter um outro relacionamento. Volta o segredo aí, também é uma relação permeada por segredos, porque ele é um cara casado, ele é porteiro do prédio dela, eles acabam tendo vários jantares junto, ele vai sempre visitá-la na casa dela, no apartamento dela, as pessoas em volta ficam sabendo, então ele tá sempre no apartamento dessa mulher e eles acabam tendo ali uma relação a partir desse segredo pautado aí no fato de que ele é um cara casado. E é muito engraçado essa história que ela acaba tendo com ele, porque ela é uma mulher que não segue a Bíblia, né? É uma mulher que não tem preceitos religiosos. E ele, sim, ele é um cara que acredita muito em Deus e que acredita muito na Bíblia. Então, ele acha ela muito errada, então ele tá sempre tentando fazer com que ela se aproxime da Bíblia de alguma maneira. E é muito contraditória essa figura desse sujeito que quer fazer com que sua amante se aproxime da religião, se aproxime da Bíblia, do discurso bíblico, enquanto que ele está ali num relacionamento monogâmico e traindo esses combinados aí desse relacionamento. Em determinado momento, a mulher desse porteiro fica sabendo da relação dos dois, e aí vai ser um tendel, porque aí ele se afasta dela, meio que culpa ela, né? Então ela novamente fica sozinha a partir do momento que a mulher desse cara descobre o relacionamento dos dois. Ela tá tão destruída, ela tá tão mal, que ela volta para casa dela, ela resolve voltar para o lugar em que ela nasceu. Aí a gente vai ter um aspecto bem importante, porque a gente está pensando numa obra que busca defender ou que busca construir aí uma certa ideia de liberdade, porque ela quer encontrar, de fato, quem ela quer saber quem ela quer saber o que ela quer fazer da vida. E quando ela tenta buscar, então, isso, quando ela tenta identificar quem de fato ela quer ser, quem de fato, onde que ela quer ficar, né? Essa talvez seja a primeira pergunta dela. Onde que ela quer ficar? Ela volta sem certeza nenhuma, mas ela volta, se aproxima da família, não se sente parte da família, aos poucos vai tentando reatar ali uma aproximação, aos poucos ela vai tentando entender o pai, tentando se aproximar novamente de Daniel, da Esmeralda, né? Então ela tenta construir, mesmo ela sabendo que vai ser uma relação ruim,
ela tenta construir uma relação com todo mundo ali, com todos esses elementos, com todas essas pessoas que integram essa família. Até que vai acontecer um fato que vai ser a gota d'água para ela, que é um atrito que ela vai ter com o Daniel. O Daniel tá ali casado, né, trabalhando na livraria do pai, trabalhando ali na propriedade da família. E em determinado momento eles vão discutir porque o Daniel tá ali meio que terminando com a mulher, brigado com a mulher. E aí ele vai falar pra ela por que ela não avisou ele que não era pra ele casar. E aí ele joga pra ela essa culpa, né? Foi ela que não avisou ele, foi ela que não teve tato, ela que não teve sensibilidade pra perceber que a relação dos dois estava ruim. E Virginia fica muito mal, fica muito triste, porque de fato ela ainda amava muito o Daniel. Mas ali ela percebe o quanto que ele estava sendo egoísta com ela e ela fica então desnorteada e desestruturada a partir dessa acusação. Nisso ela resolve voltar para a cidade e aí a gente vai ter o desfecho, a gente já chega então no final do livro. Quando ela volta para a cidade, ela chega então tentando identificar novamente com essa incerteza, né? Ela também não sabe, é melhor eu voltar? É melhor eu me afastar do lugar que eu morei? Ela também não tem essa certeza, mas nisso ela decide voltar. Quando ela desce, então, e tá indo ali pra casa dela, ela tá muito desnorteada, muito mal, e vai passando na rua até que um carro vem na contramão e a atropela. E aí ela fica estirada ali no asfalto, pensando e tentando reconstruir esses últimos momentos, tentando identificar ali naquele meio tempo, pensando no Daniel, pensando em quem ela foi, pensando em quem ela é, até que finalmente ela morre ali naquela situação de atropelamento ali, depois de ser atropelada. Nisso a gente vai ter a cena final, que é quando a mulher do porteiro vem, né? Tá se formando ali uma aglomeração, e nisso a mulher do porteiro identifica ela, porque a mulher do porteiro vai identificar ela como a mulher que era amante do marido dela e conta para todo mundo. Então a Virginia, ela não teve esse respeito nem nos seus últimos momentos, porque ela vai morrer, ela vai falecer ali como uma grande, né, como amante do marido, ou como uma ladra de marido dos outros. Então ela vai ela vai ser vista então como essa grande traidora. Então, nem ao longo da sua vida, ao longo de toda a existência, ela não conseguiu entender quem ela era enquanto ser humano, e a partir do momento que ela morre, os outros também não a entendem, porque ela vai ser reduzida a isso. Nessa morte horrível da qual ela acaba sendo vítima, ela vai ser vista nada mais, nada menos como uma mulher que tenta roubar o marido das outras. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você está acompanhando a leitura das obras da Clarice, conta aqui o que você está achando da comparação aí entre as duas obras que a gente já leu até agora e o que você achou do Lustre. Quero muito saber seu ponto de vista sobre o livro e sobre as outras leituras que a gente está fazendo por aqui. Até mais!